Salto alto ou rasteirinha? Qual que é melhor? Olá, estamos mais um dia de entrevista hoje no canal O Paciente com patrocínio da Clínica Solar. E o assunto de hoje é pertinente, vai tirar bastante dúvidas aí de bastante gente, que é o uso de salto alto ou rasteirinha. Qual que é melhor, qual que é pior e por quê? Estamos mais uma vez no Dr. Antônio Carlos Zucco, ortopedista com área de atuação em tornozelo em pé. Fazendo então a primeira pergunta, salto alto ou rasteirinha, qual que é melhor? Porque hoje é consenso, assim, acho que todas as mulheres adoram ambos, né? Salto alto, a gente gosta pelos motivos mais óbvios que tem, né? A gente fica mais bonita, vamos dizer assim, né? A gente se sente mais bonita. Mas rasteirinha tem todo o conforto e praticidade, né? Enfiou no pé, tá pronto para trabalhar, para fazer o que quiser. Mas qual que é melhor, qual que é pior e por quê? Se eu tiver que escolher uma das duas, né, o que vai causar menos dano no paciente, né, na mulher, né, enfim, quem estiver usando, o que causa menos dano com certeza é a rasteirinha. Né? A gente costuma dizer que o problema da rasteirinha, né, é muito comum a rasteirinha causar ou piorar um pouco. Eu não tenho nem certeza se ela é causadora, mas ela piora um pouco a famosa fascite plantar. Né? E a gente pode conversar sobre isso mais adiante, né? Mas o salto alto, eu costumo dizer que é o único fator benéfico do salto alto é que ele deixa quem está usando mais bonito. Né? Normalmente a mulher fica bem mais bonita usando salto alto. E só, porque benefício para a pessoa ele não traz nenhum, pelo contrário, ele causa malefícios. Embora eu tenha maior atuação e a gente sempre pensa, quando fala em salto alto, a gente lembra do pé. Né? Mas o dano que o salto alto causa é praticamente assim, da cintura para baixo. Né? Ele só não causa dano nos ombros e para cima. O resto ele causa dano. Né? Então a gente costuma, mesmo tendo uma área maior no tornozelo e pé, ele é global assim, o dano que causa. Primeiramente, o salto alto, quando a gente pensa no salto alto, um salto de 10, 12, né? Que é o salto que a mulherada mais gosta, assim, né? Deixa ela mais bonita, porque a panturrilha fica contraída, fica forte, a musculatura da coxa fica contraturada, né? Então, ela pode usar uma calça ou uma saia, assim, dá pra ver que a musculatura tá contraturada, né? E não tem como não ser assim, né? O salto alto, ele basicamente obriga a mulher a andar na ponta dos pés. Quando a mulher anda na ponta dos pés, ela sobe no salto e anda na ponta dos pés, se a gente olhar ela assim de lado, o que acontece? O centro de gravidade da mulher é colocado para frente, né? Então o centro de gravidade é deslocado para frente, né? E aí, para se equilibrar, a mulher precisa jogar os ombros para trás e arrebitar um pouco a bunda. A gente chama isso de forçar a lordose. Quando ela força a lordose, só isso já deixa ela mais bonita, já deixa ela mais elegante. Por quê? Porque ela obrigatoriamente, quando sobe no salto, ela tem que jogar os ombros para trás, o centro de gravidade dela que está no umbigo foi jogado para frente. Para se equilibrar, ela tem que se jogar para trás, só que o centro ainda continua lá na frente. Então o que vem para trás são os ombros, que é tudo aquilo que a gente quer para caminhar mais elegante, ombro para trás, né? E aumentando a lordose. Isso deixa a mulher mais bonita, mas força a lordose, né? E isso ela tem que ficar contraindo a musculatura da lombar o tempo todo que ela estiver no salto. Né? Quem tem problema de coluna pode forçar, né, um pouco mais a lordose e causar um pouco de dor, né? Isso já começa pela coluna. Se tu tem ali uma predisposição, a gente sabe que existe uma predisposição até hérnia de disco, né? Ou assim, aqueles bicos de papagaio, dor na coluna, tem uma fragilidade na musculatura intervertebral ou dos eretores da espinha, né? Ele pode piorar um pouco esse tipo de dor. O outro fator, como eu já mencionei, né, é que fica, para ela se equilibrar, como ela está na ponta do pé, ocorre uma contratura isométrica ali, né, o tempo todo, na verdade, da coxa. Quando tem essa contratura na coxa, né, embora a mulher fique mais bonita,
ela fica puxando a patela contra o fêmur. Então a patela, ela tá passando aqui, digamos que aqui é o fêmur, a patela passa por cima do fêmur. Quando a musculatura da coxa puxa, ela empurra a patela contra o fêmur. Então isso aí força a patela num outro osso, que é o fêmur, ali no joelho, né? Isso, em médio e longo prazo, dependendo do quanto tempo ficar, vai raspando a cartilagem que está embaixo da patela, junto com a cartilagem que tem do fêmur, né? E isso pode dar uma lesão condral, né? Fêmur-patelar, pode predispor à artrose fêmur-patelar, pode ter uma condromalácia, que é uma lesão na cartilagem, né? Ou simplesmente uma dor ali, uma dor mecânica, né? Aquela dor que dá no joelho no fim do dia, né? Que pode, quando chega no dia inteiro usando salto, e pode ser isso aí, né? E gera uma contratura ali na musculatura da coxa. Para dar essa, porque acho que a palavra que mais assusta aqui é artrose, né? Que é o que todo mundo mais conhece, assim, essa dor crônica, né? Para vir a dar artrose, tem algum tamanho do salto mais específico, assim, que uso prolongado, ok. Mas tem algum tamanho, salto maior, salto um pouquinho menor? Porque hoje tem todas as variações, né? Tem o mais comum, mas tem esses menores também causa todo esse tipo de alteração? Os saltos menores não, né? A gente chama isso, toda a parte que aumenta, a diferença que existe entre um calçado, isso pode ser num tênis ou num salto, né? Eu não sei se no salto se usa bem assim, mas num tênis, por exemplo, de corrida, num tênis de andar na rua, a gente chama a diferença do tamanho que tem a parte de trás, a parte da frente, essa diferença chama de drop, né? Então, quanto maior o drop, maior é a diferença, né? Então, quanto maior a parte de trás, mais alto, pior vai ser para o paciente. Por quê? Continuando ali o que eu estava explicando, né? Isso acontece no joelho, né? Mas na panturrilha, por exemplo, como a paciente ou o paciente está no salto alto praticamente na ponta dos pés, né? A panturrilha fica completamente contraturada, né? Então eu vou falar só da panturrilha, né? A panturrilha, a musculatura fica contraturada, o tempo inteiro contraturada. Mesmo que tu esteja sentado, de pé ou caminhando, a musculatura da panturrilha vai ficar contraturada, né? Isso gera, em médio e longo prazo, um encurtamento brutal, tanto na panturrilha, quanto no tendão de Aquiles, quanto todos os outros músculos e tendões que tem na perna, na região posterior. Ali a gente tem o tibial posterior, a gente tem o flexor longo do hálux, que é bem forte, é um músculo muito forte, que desce pela panturrilha. A gente tem o flexor dos dedos, a gente tem o fibular longo, o fibular curto. Todos esses são tendões flexores que eles saem da panturrilha, sem falar no gastrocnêmio, no sóleo, que são os músculos propriamente ditos da panturrilha, né? Todos eles ficam encurtados. Quando a mulher desce do salto e o pé que está na ponta do pé, ele fica plano de novo, tu estica todos eles que passaram, sei lá quanto tempo, quantos dias encurtados, né? Não tem como não ter dor quando faz isso. Então, entende? às vezes a mulher acaba tendo mais dor, nesse caso, quando ela usa muito salto, né? Por muito tempo, muitos anos, enfim, né? Ela acaba tendo mais dor quando ela coloca, de repente, um tênis do que quando ela sobe no salto. Isso pode acontecer, muito comum, né? Tem muitas mulheres que dizem, sabe quando as mulheres falam, eu já estou acostumada com o salto alto. Isso é verdade. A musculatura dela já está completamente encurtada e ela relaxa, ela se sente bem no salto alto. Nossa. Justamente porque ela já está moldando o caminhar dela, né? E isso nós estamos falando só da panturrilha, né? Quando a gente pensa que não é bem da nossa área, mas tem a parte do ponto de vista vascular na perna, como é que funciona a parte vascular na perna, né? O sangue é bombeado para as extremidades pelo coração, né? Ele sai pelas artérias, vai até a ponta do dedo e ele tem que voltar. Para ele voltar, ele não volta pelas artérias, ele volta pelas veias, né? Só que não tem nenhuma bomba empurrando o sangue para voltar, entende? Do coração não tem força para fazer ir e voltar. O coração só empurra para ir. Para voltar, quem manda o sangue de volta é a musculatura da panturrilha, a musculatura do antebraço. É o movimento. Por isso que o paciente, as pessoas não podem ficar sem movimento. Quanto menos movimento, mais estagnado, mais parado, mais lento vai ficar o sangue. Então a tua panturrilha, que deveria ficar o tempo todo movimentando, já ouviu falar, né? Quando tu está num avião, eles mandam, a cada, sei lá,
30 minutos, 40 minutos, tu tá num avião, tu tem que levantar e dar uma caminhada, ou simplesmente movimenta a perna, o tornozelo, né? Para fazer bombear o sangue, né? Isso acontece a mesma coisa, a gente precisa disso, né? E quando a gente não faz isso direito, porque a musculatura já está totalmente contraturada na panturrilha, tu vai ter estagnação, né? Vai ter diminuição desse retorno venoso que a gente chama. Por isso é outro motivo que faz com que as mulheres tenham o pé inchado no final do dia, sabe? Chega lá, eu tava usando salto alto ali, às vezes tu consegue identificar ali até as tiras do salto ali e tal, né? Porque o pé tá inchado. Esse é mais um motivo, né, que faz com que ela fique com o pé inchado. Imagina uma mulher de salto alto que trabalha sentada, né? Sei lá, uma advogada, uma CEO de uma empresa assim, né, que trabalha sentada e fica de salto alto, né? Ela não tá movimentando a panturrilha porque tá de salto alto e não tá movimentando porque ela tá sentada, né? Talvez se ela desse uma caminhada, talvez funcionasse, desse uma bombeada ali para reverter isso, né? Empurrar o sangue de volta, né? Mas isso normalmente não acontece. Isso quando a gente fala da panturrilha. Agora, por exemplo, a gente chega na parte do tornozelo e do pé. Aí sim vem uns problemas bem mais, às vezes um pouco até mais graves, né? O tornozelo ali, ele fica numa flexão plantar brutal, né? O que é a flexão plantar? É ficar com o pé totalmente para baixo, né? Então aqui em cima, onde o talos, que é o ossinho do tornozelo, ele encaixa no tornozelo, ele fica numa posição totalmente anti-anatômica, né? Então a nossa carga, ele tem uma área, ele tem um platô, que é um quadrado, assim, justamente para aguentar o nosso peso, né? Esse quadrado é totalmente deslocado para frente, e aí o nosso peso fica na partezinha bem pequenininha, né? É a área da pressão, né? Pressão é igual a força sobre área, né? Se a força é igual, que é o nosso peso, não vai mudar, mas a área diminui, vai aumentar a pressão. Então, se aumenta a pressão, tu pode ter sim uma sobrecarga brutal no ossinho do tornozelo, que é o talos. Isso a médio e longo prazo pode predispor a artrose, a dor crônica, lesão condral, né? Existe uma chance muito maior, né? E aí não é só por usar o salto alto, mas existe uma chance maior de entorse de tornozelo, né? Porque menor estabilidade, né? Tu já está na ponta do pé, então a estabilidade diminui bastante usando o salto alto, né? Vários problemas de tendinite, né? Em função tu ter que como tu tá numa posição não anatômica, o teu corpo está sendo exigido mais estabilidade, né? Então tu tem que estar sempre com a musculatura tensa quando tu tá no salto alto. Isso é muito visível, é claramente visível na coxa da mulher e na panturrilha, mas no tornozelo e no pé também acontece, principalmente no tornozelo, né? Porque ele precisa se equilibrar o tempo todo ele está se equilibrando. Por mais que a mulher diga que ela já está acostumada, e ela provavelmente esteja mesmo treinada já a usar o salto alto, é inevitável que a hora que ela subiu no salto, o tornozelo está sendo forçado o tempo todo. E isso, a médio e longo prazo, é a mesma coisa que usar o mouse aqui, ó, o computador e tal, né? Vai dar tendinite, vai forçar, às vezes tu pode fazer uma lesão no fibular curto, por exemplo, que é uma ruptura longitudinal de fibular, né? Isso no tornozelo. E se a gente chegar no pé, bom, aí tem vários problemas, né? Porque no pé eu costumo dizer que 1 centímetro ali de espaço já dá diferença, né? Já pode dar problema, né? O salto alto, normalmente, embora não seja uma regra, normalmente ele vem junto com um problema que se chama bico fino, né? Esse bico fino é um problema que ele está mais ou menos associado com o salto alto. E esse bico fino, ele aperta a parte da frente do pé, que a gente chama de antepé, ao mesmo tempo que ele deixa o teu pé assim, entende? Existe nesses espaços intermetatarsais, aqui eu estou fazendo na mão, mas entre os espaços aqui, ó, existem os nervinhos, tá? Que quando eles estão apertados e nessa posição, né, forçando, como é um salto alto, eles passam por baixo de um ligamento, né, que é o ligamento intermetatarsal, e ficam roçando ali conforme a nossa posição do pé, nessa posição assim.
Quando ele começa a roçar, ele pode aumentar um pouquinho de tamanho, ele pode inflamar, simplesmente inflamar, porque ele está ali, ou ele pode aumentar um pouquinho de tamanho. A gente chama isso de neuroma, o famoso neuroma de Morton, né? E aí, às vezes, tem que tratar. O paciente fica com dor, fica com formigamento nos dedos, dor ali naquela região do antepé, né? Isso aí a gente pode fazer, existem tratamentos para isso, né? Infiltração, às vezes um anti-inflamatório, trocar o calçado, né? E às vezes tem que tirar o neuroma, né? No procedimento cirúrgico, né? Outro problema que pode dar é pela força, né? Na parte a gente chama de metatarsalgia, né? Então é dor na cabeça dos metatarsos, né? Por aumento que a gente estava falando antes, da pressão, né? Se tu está diminuindo a área, tu vai aumentar a pressão, isso é física. Então se tu tá apoiando a parte da frente do pé nos ossos, né, tu pode ter a famosa fratura por estresse, né, que é o osso não está preparado para a carga que ele está sendo feito. O osso é maleável, ele aguenta uma certa maleabilidade, o osso, né, ele não é totalmente rígido, ele tem uma certa maleabilidade, né? Isso vai perdendo, o osso vai perdendo essa maleabilidade conforme a gente vai envelhecendo. Quando criança ele aguenta bastante, quando bem idoso, bem velhinho, ele aguenta bem menos, né? E na meia idade, assim, ele aguenta um valor X, né? Se tu faz uma pressão maior do que ele está acostumado a aguentar, dentro do osso pode ter trabéculas ósseas fraturadas, que isso não se vê em raio-x. Isso só se vê em ressonância, nem em tomografia se vê, só se vê em ressonância. E aí, isso aí tu tem que suspeitar disso, né? Tem que procurar, tem que ir atrás e eventualmente não é incomum a gente ver isso em quem usa salto alto ali na frente, né? Na cabeça, ainda no pé, na cabeça do primeiro metatarso, que é do dedão, existem dois ossinhos, né, que a gente chama de sesamoide, que eles servem para dar mais força na impulsão, né? Eles estão ali no tendão flexor do hálux e eles ajudam, quando tem os ossinhos sesamoide, eles ajudam a gente a ter mais força naquele movimento, né? Por exemplo, a patela é um osso sesamoide, né? Esse osso que a gente tem no joelho aqui é um osso que ele está ali, não de bonito, ele está ali para nos dar mais força no chute, né? Então no chute, a gente tem mais força no chute por causa do osso da patela. No pé a mesma coisa, a gente tem dois ossinhos sesamoides na cabeça do primeiro metatarso, que é do dedão, para nos dar mais arranque na corrida, tá? Isso também aumenta a carga nesses sesamoides, são dois ossinhos milimétricos, né? Ocorre muito frequentemente uma coisa que a gente chama de sesamoidite, que é a inflamação desses sesamoides, e às vezes fratura dos sesamoides, e às vezes até uma fratura por estresse, um esmagamento do sesamoide, que ele é tipo um ovinho, só que às vezes de tantos, ele vira um ovinho frito, entende? E aquilo ali depois começa a raspar embaixo do pé, começa a dar dor crônica no paciente, tem que tirar no procedimento cirúrgico, né? A gente tem que tentar tratar isso antes que chegue nesse nível assim, né? E como dá encurtamento, né, no tendão de Aquiles, né, o pé fica naquela posição ali, ele acaba tendo encurtamento também da famosa fáscia plantar, né? Então, quando o paciente está no salto, ela pode até não sentir a dor do encurtamento na face, mas quando ela sai e começa a andar de pé descalço em casa, ou anda com uma rasteirinha, um chinelinho, assim no final de semana, ela começa a ter dor na planta do pé, é a famosa fasciite plantar, que tem tudo a ver com o encurtamento da própria fáscia plantar, que estava sendo ocasionado em função do salto alto. E o joanete? Que na minha cabeça, na cabeça de muita gente, a primeira coisa que a gente pensa que vai dar de alterado no pé é o joanete, que é aquele ossinho saltadinho, né? O salto alto causa ou não causa joanete? Ele pode ajudar a acontecer o joanete, né? A principal causa do joanete é o fator genético, né? Se for apontar, o principal vilão, digamos assim, do joanete é a causa genética. Se alguém na família tem, assim, tem uma chance maior, né? É que nem calvície, né? Calvície tem um gene, assim, que é um gene que pega mais em homens, né? Existem alguns casos de mulheres com calvície, mas é muito, muito, muito raro, né? Ao contrário, é bastante comum em homens. A mesma coisa é o famoso joanete, que a gente chama de hálux valgo,
né? É uma deformidade que acontece ali no primeiro, entre o primeiro dedo do pé, né? Que é o primeiro artelho, né? E o primeiro metatarso. O fator genético é bastante importante, né? Acontece principalmente em mulheres, né? O salto alto ele pode sim predispor, né? Porque tu vai usar bastante tempo um bico fino que está empurrando o teu dedo para o lado, assim como o resto do teu pé pode ficar acostumado naquela posição, o teu dedo também pode ficar acostumado naquela posição, né? Mas eu não diria que o salto alto seja um causador de joanete, né? Se tu tem uma predisposição genética, pode acontecer de tu ter ele pode ser um facilitador para ocasionar o joanete, né? O complicado, né, eu diria que esse é o pior, né? É quando tu tem o joanete, daí tu resolveu fazer cirurgia do joanete, né, do hálux valgo, operou, passou por tudo aquilo que tu tem que passar, que é uma cirurgia que tu tem que serrar o osso, né, eventualmente tem que botar um parafuso, tem que ficar imobilizado em casa e tal, né, passou por tudo aquilo e aí volta a usar bico fino. Tu pode, né? Pode usar, né? Inclusive a cirurgia do joanete é justamente para tu poder ficar mais bonita e tal, ter mais conforto ali e tal e usar o teu sal. Mas se tu usar diuturnamente, né? Existe uma chance de recidiva porque tu tá usando o salto alto, né? Então eu não diria que ele é um causador, né, do hálux valgo, do joanete, mas ele pode ser um facilitador. E antes falou sobre a fascite plantar, né? Que é aquela dor na planta do pé, às vezes é aquela dor bem no calcanhar, parece que estão cravando espeto ali de manhã logo que sai da cama, assim, né? Acho que todo mundo já teve alguma vez esse o famoso esporão do calcânio, né? Onde é que entra a rasteirinha aí? Porque muitas pessoas que usam mais rasteirinha do que salto alto também têm essa dor, né? Então vai do salto alto para a rasteirinha. Por que na rasteirinha também a gente vai ter problemas de usar a rasteirinha? Na verdade, assim, a rasteirinha ela não causa a fascite plantar. Tá? A fáscia plantar é como se fosse ela é como se fosse uma cama elástica embaixo do pé. Né? Então ela tem que ser elástica, ela tem que dar esse jogo aqui quando a gente caminha, ó. Entende? Tem que ter esse movimento assim embaixo do pé, tem que ter esse jogo, tá? Quando essa fáscia plantar ela tá bastante elástica, né, acontece que a gente não sente nada, né? Pode usar rasteirinha à vontade, pode brincar de pé descalço à vontade, correr de pé descalço. Hoje tem gente que preconiza, né, dentro do exercício, da musculação e tal, treinar de pés descalços. Tem gente que usa calçado minimalista, né, que treina de pés descalços, né? Então, usar a rasteirinha, ele não é um causador de fascite plantar. O que acontece é que quando a gente tem a fáscia plantar, assim como qualquer estrutura do nosso corpo, ela vai perdendo um pouco da elasticidade com o tempo, com a idade, né? Então, se a gente não faz alongamento, se a gente não faz uma atividade física que force ela a se manter elástica, a se manter alongada, se a gente é um pouquinho mais sedentário, ou trabalha sentado, não faz caminhada, não faz atividade física, e a gente vai usar um calçado que realmente vai forçar, porque a gente andar de pé descalço, andar de rasteirinha, ou andar de chinelinho de dedo, assim, né? Isso força a face, força o pé, não só a face plantar, força o pé, né? Ele não nos dá conforto, esse tipo de calçado. Se tu não tem essa elasticidade suficiente, o que a maioria das pessoas não tem, né? Porque a maioria das pessoas não faz isso, de alongar, trabalhar a face plantar e tal, né? Vai ter dor, né? E se tu usar, ao contrário, um calçado que levante um pouco, pelo menos, a parte de trás do teu pé, né? Causa um pouquinho de encurtamento no Aquiles e um pouquinho de encurtamento na face plantar, que a gente chama isso de relaxamento da face plantar, tu vai ter muito mais conforto, né? Que é o tênis. O tênis normalmente ele tem um drop um pouquinho aumentado, né? Então tem a parte de trás um pouco mais alta que da frente, então tu levanta só a parte de trás, isso vai relaxar a face plantar, né? Isso te dá conforto pro dia a dia, né? Isso não resolve o problema, entende? Porque tu vai continuar indo, tu tá encurtando a face plantar usando o tênis, entende? Agora, quando o paciente quer, doutor, eu quero só conforto, quero viver minha vida de boa e tal,
vamos usar o tênis. Ou põe uma palmilha na parte de trás, põe uma palmilha que pegue toda a parte do pé ali, que te dê um relaxamento na face plantar. Tá resolvido o problema. Claro, fisioterapia, todo o tratamento que envolve a fascite plantar, né? Que a gente pode fazer infiltração, muito alongamento, né? Mas se o paciente quer resolver o problema, né? E para poder voltar a usar a rasteirinha, né, eu diria que tem que fazer bastante alongamento de panturrilha. É o tratamento da fascite, né? Alongamento de panturrilha, fazer alguma atividade física que envolva, né, um pouco de impacto, né, no pé, né, que faça forçar um pouco a fáscia plantar para ela poder ter um pouco de movimento. Né? E eu acho que mais é isso, alongamento, né? E óbvio, né? Se tu for usar uma rasteirinha, um chinelinho, tu sai aqui da zona sul de Porto Alegre, vai pro centro, fica andando lá no camelódromo, vai andar no mercado público, andou a manhã inteira, sei lá, o dia inteiro, trabalhando de rasteirinha, mesmo que tu faça tudo isso, tu vai ter dor no final do dia. Sim. Não tem como escapar, entende? A mesma coisa serve pro salto alto, né? Então, quando tu vai fazer esse tipo de trabalho, ou tu te prepara, né, e tu precisa, o ideal é que sim, a rasteirinha não é uma coisa, não é uma imposição social, digamos assim, né? Eu sou imposta a usar a rasteirinha no meu trabalho, né? Isso eu imagino que não exista. Às vezes o salto alto, sim. Às vezes o salto alto tem algumas profissões assim que, assim como exige um sapato assim que às vezes é desconfortável para o homem, botina, tem gente que tem que usar um calçado, o IPI, né? Tem que usar o IPI. Ah, doutor, eu preciso usar o IPI no trabalho porque eles me obrigam, né? Eu tenho que usar até para minha segurança. E tá tudo certo, né? O IPI de algumas mulheres, funcionárias, assim, é usar o salto alto. E aí, infelizmente, tem que se preparar, né? O que eu diria? Né? O que eu diria para quem tem que usar? Doutor, eu não quero usar o salto alto, mas eu tenho que usar o salto alto. Né? Então, o que eu diria? Eventualmente, quando tu for ficar sentada, tu for trabalhar sentado no teu computador, não tem ninguém te vendo, tira o salto. Tira o salto, né? Se tu conseguir botar uma meia elástica, às vezes a meia elástica, aquela de varizes, sabe? Média compressão, ela não é tão bonita. Né? Às vezes tem uma meia elástica daquelas lá que vai até em cima. Ela é mais cara, ela é mais desconfortável, mas ela vai te dar conforto no final do dia. Então usar uma meia elástica ajuda muito. E alongamento. Né? Então se fizer bastante alongamento de panturrilha e alongamento de isquiotibiais. Quais são os isquiotibiais? Isquiotibiais são os tendões que eles saem da bacia e vão até o joelho. São aqueles que quando a gente alonga a perna, a gente sente a dor atrás do joelho. Entende? A gente vai esticar a perna e vai puxar o pé, a gente sente a dor atrás do joelho, a gente sente, sabe? Aquele lá são os isquiotibiais. Então é muito fácil, né? Fazer esse tipo de alongamento, a gente consegue fazer dentro do consultório médico, dentro do escritório, tira um pouco o salto alto, faz bastante alongamento, assim, quando eu falo bastante, eu falo assim umas 5, 6 vezes por dia. Né, alongamento. O pessoal costuma achar que alongamento é só quando vai fazer atividade física, né? E não. Né, alongamento tem que fazer diariamente, né, se possível. Né? Quem tem algum problema, né, específico já sabe que vai ter algum desconforto, né, pelo uso de salto alto, por exemplo, né? Até a rasteirinha, né, deve fazer bastante alongamento de panturrilha e isquiotibiais. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Às vezes é comum chegar no consultório paciente de 40, 50, 60 anos, nativa, né, que trabalha ainda. Mesmo um homem que possa trabalhar de tênis, às vezes chega com fascite plantar, né? Trabalha o dia todo, trabalha de tênis, enfim, ou mulher, trabalha com calçado baixo, tênis também, mas chega lá com fascite plantar. Provavelmente não é do calçado, e sim pela questão da idade, que vai diminuindo, então, né? E já usa tênis. O que essa pessoa pode fazer ainda para ter algum tipo de ajuda? Não tem tempo, às vezes, de fazer atividade física, vida corrida, enfim, cada um tem as suas questões pessoais, né? E não consegue fazer atividade física. O que essa pessoa pode fazer? Ela já usa tênis, né? O que ela pode fazer no dia a dia dela, mesmo em casa, naquela hora lá, às 8 da noite, enfim, né? O que ela pode fazer para se ajudar um pouquinho a diminuir essa dor e não ter, né? Prevenir também um pouco mais essa dor? A dor especificamente da fascite plantar, né, que é o uso da rasteirinha, por exemplo, né, ou mesmo que já esteja usando tênis, já esteja mais preparado, né, no dia a dia o ideal se tem já uma fascite plantar, é manter o tênis, né, às vezes tem que trocar o tênis, né, porque o tênis ele tem um tempo, né, de amortecimento.
né? Pode ser um tênis do teu dia a dia, um tênis de corrida, né? O tênis de corrida a gente sabe mais até, né, que os corredores eles calculam até o número de pisadas, né? Porque o tênis, depois que ele passou do número de pisadas que ele aguenta, ele vai perder a sua propriedade, né, de amortecedor, né? E os outros tênis também são iguais, né? Então, eventualmente, tem que pensar se já não está na hora de trocar o calçado, né? Se você está usando tênis e ainda está sentindo, né? O que ele pode fazer em casa, né? Usar uma rasteirinha, né? Uma palmilha, né? Uma palmilha dentro do calçado, né? Uma palmilha que pegue só na parte de trás ajuda bastante. Não precisa ser uma palmilha inteira, uma palmilha do tipo calcanheira, isso ajuda demais, né? Eu costumo dizer sempre aos pacientes, né? Pegar uma garrafinha de água, congela até virar uma pedra, tá? E aí larga no chão e passa o pé em cima, tá? Pode passar assim sentada vendo o teu Netflix ali e tal, né? Ou ficar de pé e largar todo o peso assim para forçar a face plantar contra aquele gelo. E aí fica ali uns 20 minutos passando um pé, depois passa no outro, depois volta para um, depois volta para o outro, né? E vai passando. E o alongamento. O alongamento é o que mais vai ajudar. Se isso tudo não está ajudando, aí tem que procurar um profissional, né? Porque às vezes pode fazer algum tipo de infiltração no local que pode ajudar bastante a dor, né? Fisioterapia, né? Existem terapias de onda de choque, que não é onda de choque elétrico, né? Mas é um choque assim de um pequeno trauma assim de ar, assim de contusão, assim que cria um processo inflamatório e, portanto, regenerativo depois do processo inflamatório, né, que pode ajudar na face plantar. Então tá, muito obrigada, Dr. Zucco. Hoje foi mais um dia de O Paciente. Fiquem ligados para a próxima.